de casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa. Prepare-se para rir, se identificar e até se desesperar. Porque aquilo que é ruim de viver é bom de contar. Nova temporada cheia de perrengues. Cada episódio um perrengue diferente. Mas antes de mais nada, já vai deixando seu like, lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho, de compartilhar, de deixar comentários. Isso ajuda demais aqui o canal a crescer, porque o YouTube entende que esse é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado. Exatamente. Lembrando também que nesse episódio a gente tem o apoio da Marina Vieira, consultora de estilo. Quer saber mais sobre a coloração pessoal? Vai lá no Instagram dela, @Mavieira Consultoria, e descubra as cores que realçam sua beleza natural. E hoje, aqui no Ruim de Viver, mais Bom de Contar, a gente trouxe uma convidada que tem um gosto assim um pouco peculiar, vamos dizer. É um hobby um pouco diferente. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso pra gente. É a Juliana. Ela é a segunda vez que ela vem aqui no O de Casa e a gente tem até um episódio onde ela participou, vamos deixar aqui na descrição. Mas ela já morou fora, ela mora fora, mora na França agora, há 12 anos na França, morou 5 anos nos Estados Unidos, então ela tem boas histórias para contar. Juliana, conta pra gente esse seu hobby diferentão. Olá, meninas, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, é como você disse, né? História a gente passa apertado, mas depois é gostoso de contar e rir, né? E quem não ri da sua desgraça não tem. Eu acho que é muito legal quando a gente ri de si próprio, mas enfim. Eu já tinha morado aqui na França, né? Eu tinha ido para cá e Não trabalhava é? trabalhava numa empresa francesa em Curitiba. E meu chefe era francês. Eu era assistente dele, ele era o diretor geral da empresa. Então, para vocês terem, né, o contexto, as pessoas super importantes. Eu era assistente dele. E ele era um cara muito bacana, jovem, todo falador, queria se Tava integrar. assim com o chefe, você, né? É, isso, como diz a minha sobrinha, fofoquito, né? Sempre ele queria saber das histórias. E aí todo final de semana ele me perguntava, e aí, como é que foi teu final de semana? O que que você fez? O que que você não fez? Na verdade, eu brinco, porque acho que ele tinha uma certa invejinha, né? Porque ele já era casado com filhos, então ele não saía pra balada que nem eu saía com os meus colegas que eram solteiros, porque a gente, enfim. Aí no final de semana eu tinha ido para casa dos meus pais, no interior de São Paulo, em Assis, e voltei. E ele, na segunda-feira, conversa vai, conversa vem. E aí, o que que você fez no seu final de semana, Juliana? Eu falei, ai, nossa, fiz uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia, que eu adorava fazer quando eu era criança, adolescente e tal, porque meu pai tinha uma chácara, né? E fui andei a cavalo com meu irmão. Meu irmão e eu andamos a cavalo, fazia muito tempo que a gente não fazia isso. Ele falou, e acho que ele ficou se imaginando já, né? Porque, bom, a gente no interior, a gente anda a Ô, cavalo. Ju, Oi. não, eu ia te perguntar, essa conversa toda vocês estavam falando em francês. Falando em francês, isso, porque ele era francês, quer dizer, ele era, não, ele continua vivo, ele é francês, e a conversa era francês o tempo inteiro, ele não falava muito bem português. Era bem no comecinho da empresa, assim, logo que a empresa começou em E como é que Curitiba. era o seu francês? Meu francês era bom, meu francês era muito bom, modéstia à E como é que parte. era o seu nível de francês? Era, Tipo, profissional? era. Eu já tinha morado aqui, eu tinha sido au pair, né, numa região aqui na França, no leste da França durante um ano. Então eu tinha um bom nível de francês. Aliás, foi por isso que ele me contratou, né? Porque eu falava francês e tal. Mas tem aquelas coisas assim, os meus amigos franceses, né, que eram colegas de trabalho depois ficaram franceses, eles falavam assim: você aprendeu francês numa família muito educada. Porque eu não sabia falar palavrão, por exemplo, tinha umas coisas assim que eu não sabia falar. E que eu fui Hum. aprendendo com eles, assim, umas expressões mais populares, umas coisas assim, né? Então, assim, era o meu, eu diria que não era um francês acadêmico, mas era um francês correto, assim, né? Não tinha palavrão, não tinha coisa. E aí, conversa vai, conversa vem, e ele falou assim pra mim, e aí, como é que você fez? Vocês colocam sela, vocês colocam no cavalo? Eu acho que ele ficou imaginando, tipo assim, né, aquele francês bonitão, né, nas Olimpíadas da equitação, aquela coisa toda chique, né, que os caras. Falei, Um imagina. aras, né? Exatamente, aquela coisa, aquela cela, né, com coisa dourada, sei lá o quê. E imagina, né, a gente super simples. É. Meu irmão e eu, a gente tinha maior preguiça de colocar
Aí a gente nem chama de sela, a gente chama de arreio, né? A gente tinha arreio lá na chácara, mas a gente tinha maior Isso. preguiça. Meu irmão e eu, Uhum. quando a gente ia andar, a gente colocava o cabresto no cavalo e jogava um bacheiro em cima. Não sei se todo mundo sabe o que é um bacheiro, né? É aquela coisa de lã que a gente coloca em cima do cavalo, que a gente tinha maior preguiça. Não, o que que é um bacheiro? Então, bacheiro é uma coisa de. É como se fosse uma coberta de lã que a Hum. gente coloca no o pelo do animal, só para você não ficar em contato com ele. Na verdade, assim, você coloca o bacheiro e depois você coloca o arreio ou a sela, que é para proteger o animal para não machucá-lo. E a gente, em geral, fazia isso. E aí ele falou assim, mas e aí, né? Eu falei, imagina, meu irmão e Uhum. eu, a gente tem preguiça. Então eu expliquei para ele, falei, imagina, a gente andou, e tinha dia que a gente andava a pelo mesmo, não colocava nada no cavalo, só subia nele. E eu viro para ele e falo assim para ele, falei, não, e eu, lógico, lembrando a pergunta da Clarissa, falando em francês com ele. E aí ele falou para mim, e aí? Daí eu falei, não, a gente andou a pelo. Uhum. Aí ele caiu na risada, mas ele ria, ria, ria. E eu falei, Senhor Jesus, o que foi que eu falei, né? E ele ria, e assim, ele não conseguia parar de rir. Ele olhou pra mim. Deu ruim, deu É, ruim. aquela sensação, você fala assim, putz, e agora, né? Aí ele falava assim, e ele continuava rindo, e eu olhava pra cara dele, eu não, óbvio que eu não ousei falar pra ele o que foi que eu fiz de errado, né? E ele olhou pra minha cara, assim, se matando de rir, e falou, Juliana, o que você faz depois das 18 e no final de semana não é meu problema. Eu falei, Quê? Tipo, realmente falei tipo assim, besteira. você fala. Saí da minha mesa, assim, meio sem saber. Não, que eu ia falar assim, que você fala o francês, mas é óbvio que tem expressões do dia a dia que na empresa, às vezes, a gente não aprende, né? Ah, segue. Não, não, nem na empresa, né, assim, tem coisa que realmente quem é, né, nativo que sabe falar e que eu diria que no calor do momento você fala, né, você traduz a coisa do jeito que você acha que é, Uhum. né? E aí eu volto para minha mesa, vem um colega com quem eu tinha assim uma certa intimidade já, né, que era ficou um amigo depois. Eu falei para ele, cara, eu acho que eu dei tudo em francês. Eu acho que eu acabei de dar um fora pro chefe. Ele falou, o que foi que você falou? Eu falei para ele, eu contei a história assim, 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 assado para ele e falei para ele que assim, 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 assado. Ele olha pra minha cara e fala assim: Eu não acredito que você falou isso pra ele. E caiu na risada e foi embora sem me falar. Ai, Continuar. não! Eu falei: Eles estão de sacanagem comigo. Aí passa um segundo. Eu falo que é povo do fofoquito, né? Passa um segundo, que também era meu amigo, e fala: Ah, quer dizer que você anda a cavalo, a pelo, né? Em francês, claro. Eu falei, e caiu na risada. E você falou isso pro chefe? Daí eu falei, e, gente, eles passaram o dia me torturando. Eu falava, vocês não vão me falar qual foi a M que eu falei? Porque daí eu ficava olhando pra cara deles e falava assim, gente, eu devo ter falado uma coisa realmente muito coisa. Porque eles riam. Olhavam os dois pra minha cara e riam. E repetiam o que eu tinha falado. Não acreditavam que eu tinha falado aquilo pro chefe. Obviamente, eu arrumei todas as desculpas do mundo para não ter mais que ir pra sala do chefe naquele dia. Porque eu falei, eu não posso ir pra sala dele, porque eu não Precisa sei o que foi descobrir, que eu né? falei pra ele. E aí, no final. Exatamente, no final do dia, os meninos falaram: Tom, vem cá que a gente vai te contar o que foi que você falou, né, pro fulano. E conclusão da história, gente, em vez de eu falar pro chefe que eu tinha andado a cavalo a pelo, né, que era o que eu falei, né, que é só em cima do cavalo, sem sela, sem arreio, sem bacheiro, sem nada, eu tinha dito pra ele que eu tinha andado a cavalo pelada. Acho que o mais constrangedor é saber que a pessoa tá te imaginando E pelada em aí cima do cavalo. Faz uma Juma, né? Oliveira, assim, com os cabelos esvoaçando. Ai, Ju. Mas Juba Marruá, era mais ou menos isso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, vai ficar ótima a reputação da brasileira, né?
que já tem, né, aquela coisa do carnaval brasileiro andar sem roupa e não sei o quê. Falei, bom, então vai mais uma pra lista dele, a brasileira anda pelada a cavalo. Ai, Jesus, que Aí, claro, eu fui lá me explicar, Ah, né? é isso que eu ia perguntar. Você foi Uma, lá, então? fui lá me explicar, falei, não, eu fui, né? Porque eu precisava me dar um jeito do chefe pensar que eu não era tão depravada assim, né? por isso que ele falou, né? Enfim, foi muito constrangedor, Meu mas enfim, Deus. deu boas risadas, porque Boas Uhum. risadas para eles, né? E para nós agora, né? Porque para você, que constrangedor, meu Deus. sem dúvida, sem ser. Mas ele Ó, tinha entendido que Eles foi um passaram um erro? dia rindo na minha cara, você imagina, né? Ah, com certeza. Quer dizer, eu espero que sim, né? Porque eu não ousei perguntar pra ele depois se ele ficou achando que era verdade. Mas eu acho que do jeito que eu não entendi, quer dizer, eu não entendi quando ele riu, certamente ele falou, ela deu um fora, eu vou deixar ela, né, achando que, sei lá Ai, o que que ele ai. ficou pensando, mas enfim, eu só fiquei depois exatamente como a Clarissa falou, falei, gente do céu, ele ficou me imaginando nessa cena, sem roupa, em cima do cavalo, falei, ai Jesus, não! Que amigos bacanas, né? Torturaram Ai, durante o dia mas todo. enfim, né? ó, eu tenho uma história assim de, Eles eram mestres em fazer isso, nossa, mestres. eu tenho uma história que é de desentender assim a questão do inglês, né? Não é tão é um pouco constrangedora, mas não é tanto. Vai. Eu sempre fiz curso de inglês no Brasil, né? E aí a gente acha que a gente sabe falar inglês. E aí eu fui atender o telefone na casa de uma amiga minha e quem estava ligando era um amigo dela que morava nos Estados Unidos. Isso eu morava no Brasil ainda. E aí ela não estava em casa, só que ela já estava namorando e tal. E esse cara, ele já era amigo dela há muito tempo, ele vivia ligando para ela. E aí eu atendi o telefone, comecei a conversar com ele em inglês, falei, nossa, tô entendendo tudo que ele tá falando, né? Beleza, entendi tudo, falei que ela não tava, blá blá blá, que ele ia ligar depois, desliguei o telefone. Quando ela chegou, eu fui contar pra ela. Falei, nossa, o fulano ligou. Ela, nossa. Ainda bem que eu não tava, porque eu tive um caso com ele, hoje eu tô namorando, né? E às vezes ele quer vir pra cá. Eu falei, inclusive ele tá vindo pra cá. Ela, quê? Eu falei, semana que vem. O quê? E ela começou a entrar num desespero. Só que era uma época que não tinha celular, sabe? Era telefone fixo. Então ele tinha ligado pro telefone fixo. E ela não sabia como que retornava para ele para falar: não, não venha, não venha. Bom, sei que eu fui embora e tal, fiquei com esse trem na cabeça, falei, não, coitada, né? Será como é que ela vai resolver isso? Passa uma semana, ela me liga me xingando de tudo quanto é nome. Aí, o que aconteceu? Ela falou, menina, você me deixou numa situação horrível. Falei, meu Deus, eu só atendi o telefone, nunca mais eu atendo, né? Não, negócio é que ele falou que ele já tinha vindo aqui, que ele tinha ficado na minha casa. Ele estava te contando que ele já tinha vindo. Eu entendi tudo, só que no presente. E ele estava falando do passado. Eu falei, nossa senhora, não posso falar nunca. Não posso falar que eu entendo inglês. A partir desse dia eu parei de falar que eu entendi. Eu falei, quer saber? Eu não entendo porcaria nenhuma. Coitada, né? Ficou uma semana pensando como resolver o assunto, né? Exato, sem saber se falava com o namorado, se ligava pro cara, uma confusão. Ai, Jesus. Mas é isso. É isso aí. Mas falando dessa coisa de desentendimento, né? Dessa. Pelo menos o lado positivo da história é que ele não foi, né? Exato. Exatamente. Ô Ju, mas conta pra gente, qual foi o aprendizado que você tirou dessa situação do andar a cavalo pelada? Primeiro, não andar a cavalo. Se andar a cavalo pelado, não contar pro chefe, né? Melhor não. Mas acho que a história é assim. Porque naquela época eu já achava, quer dizer, eu falava francês bem como eu falo hoje, mas eu acho que a gente, nem tudo é perfeito, nem tudo a gente sabe, né? Acho que a lição é, por mais que você acha que você sabe, você não sabe tudo, né? Então é mais ou menos por aí.
Exatamente. Mas é isso, né? Todo perrengue ensina alguma coisa Com e ainda certeza. tem história para contar, né? É isso aí. Eu tinha um chefe que dizia assim, ó, ninguém é tão bom quanto pensa e nem É, tão ruim quanto os outros pensam. E eu sempre carrego isso comigo, né? Tem que ficar com o ego ali no lugar, porque às vezes, nossa, a vida dá umas é rasteiras na exatamente isso, é gente, do né? tipo, você tá se sentindo muito segura, vem aqui que eu vou te dar uma lambada pra dar uma baixadinha na bola. É. Ô Ju, mas foi ótima a sua participação, adoramos a sua história. E você aí de casa, se você também tem uma história que você acha que vale a pena ser contada, algum momento que você passou fora do Brasil, nessa vida de imigrante, ou então numa viagem, manda pra gente. Você pode mandar uma DM nas redes sociais, ou você pode deixar também um comentário aqui, e a gente entra em contato. Quem sabe a sua história não é selecionada para vir aqui, para fazer parte aqui do De Casa. Isso mesmo. Obrigada, Ju, mais uma vez. Obrigada pelo perrengue compartilhado, pela experiência aprendida. Obrigada a vocês, meninas. É sempre um prazer conversar com vocês. E um beijo grande. E nada de Beijo. andar a E cavalo você de sem casa, roupa, hein? de casa pode nos seguir nas redes sociais, mas comenta aqui pra gente. Se você assistiu até o final, comenta aqui, #traduz aí. É isso aí, o De Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. Ou de casa. O De Casa.